Se nem o pior dos demônios, com todos os demônios, consegue vencer o seu anjo da guarda, por que que muitas vezes você é atingido? Isso aqui que é importante você anotar. Por que que muitas vezes nós somos atingidos? 3 coisas, se for possível, anota agora isso. Essa primeira coisa eu já comecei dizendo para você com essa visão de Santa Francisca Romana. As brechas que você abre dão autorização para o inimigo agir. Deixa eu usar uma figura. Tem criança aqui? Levanta a mão as crianças. Ó, um aqui, outra lá, outra lá. Ó, até as crianças vão entender. Então os adultos têm que entender também. Crianças, olha só. Quando você faz um pecado grave, imagina aí o pecado grave para a criança, né? Bater na sua irmãzinha, dar um soco nela, né? Que mais? Desrespeitar o papai e a mamãe, desobedecer e falar palavra feia, seja lá o que for, não é? Um pecado que você faz, sabe o que acontece? O seu anjo da guarda, ele fica com a mão amarrada. É bom a gente usar figura. Anjo não tem corpo, mas entendam que a figura é muito importante para a gente entender. E Jesus diz, só vai entrar no céu quem se fizer como criança. O nosso anjo é como se ele estivesse, imagina o seu anjo, a Bíblia diz e a igreja ensina que nunca o seu anjo sai de perto de você, mesmo quando você comete o pecado mortal. Nunca, né? Mas ele não fica agindo. Ele, quando você não invoca, ele age muito menos. Agora, não invocar já é outro assunto, eu estou falando do pecado grave. Quando você vai dando autorizações para o inimigo, principalmente pelo pecado grave, vou dar um exemplo. Uma outra coisa fora o pecado grave. Você vai num lugar que faz evocação desses espíritos. Eu não vou dizer aqui nomes, mas que chama entidades, né? Seitas que não são de Jesus. Você vai lá para conseguir desfazer um negócio aí que fizeram para mim. Você, só de ir nesse lugar, você deu a autorização para aqueles demônios terem permissão de agir na sua vida. Porque eles se fantasiaram de benfeitores, você acreditou, desobedeceu o primeiro mandamento da lei de Deus, e lá, isso que nós chamamos de contaminação espiritual, é legalidade que é dada ao inimigo de Deus. Aí sabe o que isso faz, crianças? Amarra as mãos do seu anjo. Ele queria te ajudar, mas você disse para o diabo, olha, eu quero ser teu amigo, eu deixo você entrar na minha casa, eu deixo você fazer alguma coisa na minha família. O que o seu anjo vai fazer se você abriu a porta e deixou ele entrar? Está entendendo na figura de comparação, ter a mão amarrada? Por isso que é tão importante essa quaresma ser dirigida para cura e libertação. Porque muita gente deixou entrar autorizações para o inimigo agir e não tem consciência total disso. E precisa ser cortado, desfeita essa autorização. Aí o teu anjo ganha força. Não é? Aí a gente vai ver o outro ponto. Primeiro ponto, porque você dá brechas, você dá autorização para o inimigo agir, o seu anjo fica de mãos atadas, está lá em Êxodo. Se você desobedecer ele, você vai sofrer as consequências. Mas tem o segundo ponto. Às vezes você não está em pecado mortal, às vezes você não foi em lugares que não são de Jesus, não usou nada de esoterismo, nada de superstição, nada que é contrário a Deus assim, porém você não chama o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda vai agir na sua vida? Vai, porque Deus é bom e misericordioso. Mas lembra da aparição da Rainha dos Anjos que eu falei no primeiro dia? Mãe, o padre falou para Nossa Senhora que apareceu para ele. Se Deus é tão bom, Ele não pode enviar os anjos sem a gente chamar? Nossa Senhora disse, não, porque a oração é uma exigência de Deus. Olha para o seu lado agora. Está um amigo, está uma pessoa aí, um filho de Deus amado, lindo, linda. Dá oi para essa pessoa. Só que aí do seu lado também, ou na sua frente, eu não sei se cabe espaço no seu lado, está o seu anjo da guarda. Diga oi para ele também. A gente diz muito pouco oi para o nosso anjo. E quanto mais oi você disser para o seu anjo, mais o seu anjo vai dizer oi para você. Nós precisamos chamar os anjos.
Eu falei que o pecado dá autorização para o inimigo, você chamar os anjos dá autorização para eles agirem. É preciso chamar os anjos, gente. Muitas vezes, vou dar um exemplo, eu era um menino, não aprontava muito assim, mais ou menos, né? Porque quando eu aprontava com força. Mas, por exemplo, eu era muito imprudente, eu gostava de mostrar que eu era corajoso. Hoje eu aprendi que isso é o contrário da virtude da coragem, que se chama temeridade, né? Você ficar andando na beira do precipício, lá perto da casa onde eu morava tinha um precipício. Eu gostava de andar na beirinha, eu gostava de fazer umas coisas assim doidas, né? E todo mundo dizia que eu dava trabalho para o meu anjo da guarda. Quando uma pessoa é imprudente, isso é um pecado, a imprudência, e ela fica se arriscando, se bate um vento ali e a pessoa cai, né? Ou várias outras coisas que a pessoa na imprudência faz, simplesmente é uma consequência. Quebrar uma perna, quebrar um braço, no caso do precipício, era morrer se eu caísse de lá, né? Então, a imprudência naturalmente é uma coisa natural. Agora o anjo pode proteger se ele é invocado, se é dada autorização para ele. Então, quantas vezes que porque a mãe reza com frequência para os filhos, era para o filho ter caído. Um menino igual o irmão Luiz Maria, quando era pequeno, fez o que não devia, né? Como eu lá na árvore, caí, furei aqui, quando eu me afoguei, tudo. Era para eu ter morrido. Mas porque existe uma família que reza, porque existe muita oração ali, o inimigo não conseguiu impedir o plano de hoje eu estar consagrado a Deus evangelizando. Vocês estão entendendo? Deus tem um plano para cada um. E o inimigo quer bloquear esse plano. Por exemplo, quando uma pessoa tira a sua própria vida, uma vez no exorcismo o inimigo disse assim, é uma vitória para nós. Alguns se condenam, mas a maioria até nem se condena. Vai para o purgatório, né? Sofre muito lá. Mas é uma vitória para nós, porque Deus tinha um plano para essa pessoa, ia fazer bem no mundo. Não chegou aonde Deus queria. Então, hoje as pessoas... E o diabo dizia, o diabo dando aula. Entenda bem, gente, eu tenho que explicar, né? Os exorcistas explicam. Às vezes o diabo é obrigado a falar coisas contrárias a ele, para poder ser humilhado e glorificar a Deus. Aí o diabo dizia assim, se os jovens fossem ensinados sobre o valor da cruz de Cristo na sua vida, que a cruz de Cristo não acabou lá há 2000 anos, não. Na nossa vida ela se atualiza. Se eles entendessem o valor do sofrimento, eles não iam tirar a vida porque a namorada abandonou, tirar a vida porque aconteceu uma coisa. Não é Deus te abandonou, é um momento de prova que vai passar, não é? Mas enfim, voltando, onde é que eu estava mesmo? Do imprudente, calma aí. Não é que eu esqueci não, é só para ver se vocês estão atentos. Onde é que eu estava? Invocação do anjo. Mas eu falei de você. Sim, quando essa brecha de você não chamar os anjos, quando você chama os anjos, é muito maior a atuação deles. Quando você chama pouco, é pouca a atuação dos anjos, pouca autorização você dá. Quantos livramentos acontecem com os filhos, quando as mães rezam muito mais, a mãe e o pai, couraça de São Patrício, consagração a São Miguel, e terço do combate, rosário da madrugada. O que acontece? Agora, crianças, cadê as crianças? Levantem a mão. Mais uma imagem para vocês entenderem agora. Ó. É como se você colocasse na mão do seu anjo uma espada. Essa espada tem o poder de vencer determinados demônios. Aí você reza uma outra oração, a couraça de São Patrício. Aí você dá para ele um escudo. Aí você reza o rosário da madrugada, você dá para ele uma metralhadora contra o cão, não é? Você reza, você participa da missa diária, você dá para ele umas granadas para ele jogar bomba. É só você imaginar armas humanas no sentido espiritual. Porque se vier o demônio com todos os demônios, ele não vai poder atingir a pessoa que não tem brecha, a pessoa que obedece o anjo, que é unida ao anjo, porque o anjo recebe de Deus esse poder. Mas Deus quer que seja através de você que o anjo seja revestido das armaduras para te proteger. Vocês estão entendendo? Cada arma que você usa, a invocação dos anjos, Augusta Rainha dos Anjos, são autorizações que você está dando para o anjo, para ele agir em algum momento difícil,
Você não sabe qual é a hora que vai vir a prova, a tentação. Quem aqui pode colocar a mão no fogo e dizer: eu nunca vou trair meu esposo, nunca vou trair minha esposa? Não confie em você, confie na proteção de Deus ao seu coração. Provérbios 4 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração. Você não sabe quando que você vai passar por uma prova de fogo, mas por causa daqueles rosários que você estava rezando, quando chega a prova de fogo, os anjos do Senhor são enviados e vêm te proteger. Vocês estão entendendo, gente? A autorização que precisa ser dada e a invocação dos anjos. E eu quero partilhar com vocês aqui a situação que aconteceu, né, quando a gente foi viajar em missão. E nessa missão que a gente foi viajar, a gente se preparou para o combate. Eu, irmã Maria Raquel, né, outros irmãos e irmãs que foram. Quando a gente foi para essa missão, gente, a gente confessou, a gente recebeu a unção dos enfermos, a gente recebeu a bênção do envio do Padre. Se morresse ali, estava tranquilo, né? Estava preparado, com a graça do bom Deus. Mas, olha o que acontece. Quando a gente estava indo no caminho do voo, tudo tranquilo, entramos no avião, encontramos com um rapaz que às vezes enfeita os nossos eventos, né? Ele enfeita a parte da decoração e tudo, tem uma pequena empresa, e um dos que trabalhava, e esse é do nosso grupo de jovem também, ele estava lá: oi José, tudo bom? Ah, tá indo para onde? Estou indo acompanhar essa mãe e essa jovem de 15 anos para fazer a festa dela de 15 anos, lá em São Paulo, eu acho, né? Ah, que maravilha, tal. Eu não sabia disso, gente, só depois que eu fui saber. O coordenador dele, o patrão dele, né, que também frequenta aqui em casa, às vezes, também é da igreja, ele tem uma abertura muito grande ao Espírito Santo, uma sensibilidade. E ele teve um sentimento muito forte, eu não sei se foi uma visão, um sonho que foi, né? Ele mesmo me contou, é que eu não lembro detalhes, que aquele avião que o José ia cair. E o José ia no mesmo avião que a gente. Ri para não chorar. Pois é, ninguém de nós sabia disso, né? Eu e a irmã Maria Raquel não sabíamos. E tá bom. Aí ele ligou e falou: José, eu vi que esse avião vai cair, você não vai nesse avião. Eu disse: deixa ser doido, Tiano. Não, eu vou sim. Eu vi, esse avião vai cair. Mas Tiano, os irmãos estão aqui, o avião vai cair com os irmãos também, eles vão... Aí ele falou: os irmãos estão aí? Então, eu te digo, vocês não vão nesse avião. Vocês não vão nesse voo, eu tenho certeza. E isso o José não contou nada para a gente, né? Sorriu, ficou lá perto da gente, não sei se ele não quis assustar, né? A próxima vez conta, José, para a gente rezar, né? Mas, sem saber de nada, a gente foi entrando no voo, entramos no avião e tal, e a gente rindo, né? Fazendo graça. Aí, gente, vamos rezar. Eu olhei para aquele povo todo subindo no avião e falei assim: cada um aqui tem um anjo da guarda. Se cada um invocasse o anjo da guarda, como que nosso voo seria cheio da bênção de Deus? Aí eu falei assim: quer saber? Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí falei: Senhor Jesus, a grande maioria desse povo, infelizmente, não chama o anjo da guarda deles. Mas eu invoco em teu nome, eu autorizo a ação dos anjos da guarda de cada um desses aqui. Eu dou em nome de Jesus autorização e chamo, porque eles agem quando são chamados. Eu chamo cada anjo de cada um aqui. E se veio algum demônio acompanhando alguma pessoa em pecado mortal, alguma pessoa ligada à coisa das trevas, que esses anjos agora façam bater em retirada, em nome de Jesus, e que São Miguel com a sua espada, né, crave o inimigo, para que não aconteça nada de mal nesse... Uma oração espontânea, mas a palavra-chave foi essa: autorizando os anjos da guarda daquele povo todo, né? Aí, vamos dizer assim agora: em nome de Jesus, eu autorizo o meu anjo da guarda, que está aqui agora, sorrindo para mim, de agir poderosamente, nessa hora, e nesse lugar. Amém. Quando a gente fez essa oração, o avião já estava com o motor ligado e o motor começou a fazer um barulho assim, ó.
igual de fusquinha morrendo, né? De carro morrendo. Aí a gente começou a contar piada, né? Olha aí o fusquinha, está quebrando e tudo. E eu já tinha viajado de avião e fez o mesmo barulho e a gente voou normal. A gente ficou rindo e tal, já tinha rezado. Aí éramos, senhores passageiros, né? Nós queremos informar que precisa esperar alguns minutos, tal, porque quebrou uma corrente do motor. Eu, que foi isso que ela disse, né, Raquel? Quebrou uma corrente do motor. Aí todo mundo, foi isso que ela falou? Foi. Gente, então a gente não vai nesse avião, como é que vai? Esperar o quê? Aí passou um tempo e ela disse, senhores passageiros, podem se levantar e sair da aeronave. Né? De fato, a gente teve que sair, né, daquele avião, e o inimigo não conseguiu derrubar o avião, né? O que o inimigo queria cortar a corrente. Amém. O inimigo queria cortar lá em cima, São Miguel se antecipou e cortou a corrente antes ali embaixo, porque foi invocado. Mas o que aconteceu, gente? Aconteceu que a graça de Deus veio em nosso auxílio, porque nós invocamos os anjos. Entende? Deus quer agir assim na nossa vida também, e quer nos socorrer, porque nós não temos o costume de invocar os anjos como deveríamos. E o terceiro ponto, é que é um caso mais raro, é quando é como o Padre Pio, por exemplo, que é um grande santo, o anjo da guarda está ali do lado, mas o Padre Pio tinha que enfrentar o inimigo, mas aí é um caso muito raro. Aí são pessoas que têm uma missão, vou dar um exemplo, uma mãe, está rezando muito por um filho que está fazendo coisa errada. Às vezes, Deus permite, o seu anjo está ali, com as armas na mão para te defender, mas ele deixa, às vezes, por um mistério de expiação, o inimigo dar um ataque para que o seu filho não morra no acidente, não aconteça algo pior, que o seu filho está pedindo, está merecendo. Então quero só ler o último trecho aqui do nosso livro, gente. Vocês viram que nós precisamos, olha a importância desse livro, para que a gente possa viver essa quaresma de São Miguel. Em tempos, olha só, deixa eu ler esse trechinho aqui, ó. Existe uma realidade que nós não podemos enxergar, pois seria quase o céu na terra, mas nós podemos e devemos nos aproximar dessa realidade invisível através da fé. E isso acontece de maneira especial na quaresma de São Miguel. Nós entramos em contato forte com esse mundo angélico. Olha o que diz aqui no nosso livro, e olha a importância de você ter esse livro nessa quaresma de São Miguel. A beata Maria Pierina Michele teve uma forte experiência do socorro do céu. Após um momento tremendo de combate espiritual, ela conta o que aconteceu. Foi uma noite de luta, mas depois Jesus teve piedade de mim. Eu, combatida de todos os modos, com a tentação do suicídio, e não podendo mais lutar, eu me lembrei que o padre tinha me dito que eu deveria chamar o anjo da guarda nesses momentos. Olha só, gente, tentação grave. E ela lembrou, depois de muito batalhar com aquela tentação, que o padre falou que ela devia chamar o anjo da guarda. Então, nesse momento, eu supliquei para que o anjo não me abandonasse nas garras do demônio. O anjo veio e os demônios fugiram. E passamos um momento feliz de celeste conversação. O anjo me disse, não tenhas medo, porque quando combate os demônios, você não nos vê, mas muitos anjos estão ao teu redor para te defender. Então eu pedi ao anjo que ele deixasse eu ver a presença dele e dos outros anjos, porque estando sozinho eu tinha medo. Mas o anjo disse, se nos visses assim sempre, não haveria mais nenhum sofrimento para você. Porém, esteja certa de que se fosse necessário, Deus faria com que você nos visse. Não vês agora que você me chamou e eu vim em teu socorro? Resumindo a história, ela gostaria de sempre ver perceptivelmente ao auxílio dos anjos, mas o anjo disse, se a gente aparecesse para vocês, vocês não estariam na terra, vocês estariam no céu. Vocês não estariam na batalha, mas estariam na recompensa. Então não é para a gente ver os anjos sempre. Os santos que viam os anjos sempre, viam os demônios também. Vocês querem? Eu não.
Cuidado, porque chamar o anjo para aparecer para você não é uma coisa que os santos recomendam, que a igreja recomenda. Você não precisa ver, mas ela está dizendo aqui, o anjo diz, você não viu que quando você nos chamou, cessou esse sentimento de suicídio? Você venceu a batalha? Então, a quaresma de São Miguel é um tempo especial que a gente toca esse mundo invisível de uma maneira muito mais forte. Mas já agora na preparação, os anjos começam a se aproximar de maneira mais forte da gente. E você começa a entender, porque, olha, eu usando esse livro, todas essas informações que você teve agora, muitas vezes, em outros lugares que não são da igreja, e tem pouco conteúdo rico assim, que te esclareça sobre os anjos de Deus, você vai invocar da maneira errada. E você muitas vezes vai estar chamando esses nomes cabalísticos, e vai estar chamando o inimigo, em vez de estar chamando os anjos.